Este é mais um episódio do Por Dentro da Internet.br. E nós vamos falar hoje como funcionam os pontos de troca de tráfego, que são estruturas muito importantes na internet, no mundo e no Brasil. E para falar desse tema, eu estou aqui com o Júlio Sirota. Obrigado, Júlio, por você estar aqui. O Júlio é engenheiro eletrônico e gerente de infraestrutura aqui do NIC-BR, ou do ponto de troca de tráfego, né? Isso, do IXBR. Do IXBR. Tá certo. E aí eu vou começar com a pergunta clássica aqui, né, sobre esse tema. Para que serve um ponto de troca de tráfego? Tá. Acho que o começo é importante a gente dar uma contextualizada bem rápida sobre como funciona a internet. Claro. Tá? A internet ela é composta por milhares de redes, aproximadamente umas 70 mil, e essas redes se comunicam. Elas, para você chegar num destino dentro da internet, você vai passar por dentro de outras redes. 70 mil redes? Mais ou menos 70 mil. Tá? Espalhadas só pelo mundo. O ponto de troca de tráfego, ele tem... Qual que é o objetivo dele? É, numa determinada região, poder interconectar redes que estejam presentes próximos a essa infraestrutura. Tá? Então, por exemplo, você pegar... Nós estamos aqui em São Paulo. Tá? Então, aqui em São Paulo, a gente tem muitos data centers, muitos provedores de acesso, provedores de conteúdo, tem uma infinidade de empresas relacionadas à internet. Quando a gente cria um ponto de troca de tráfego, a gente possibilita que esse pessoal todo se interconecte num único ponto, que ele é bastante eficiente e permite que isso seja feito sem que precise usar circuitos de trânsito, de transporte de longa distância. Tá? Apesar de que tem gente que chega aqui em São Paulo e vem do Brasil inteiro. Tá? Quer dizer, ele, quando se diz ele chega aqui em São Paulo, ele é responsável por trazer a infraestrutura dele até aqui, o cabeamento dele? Por exemplo, no EX de São Paulo, apesar do ponto de troca de tráfego ele ser concebido para conexões numa área metropolitana, pelo volume de conteúdo que a gente tem hospedado aqui nos data centers na região metropolitana de São Paulo, se torna um atrativo para redes que estão espalhadas pelo Brasil inteiro. Por que é atrativo? Por que alguém que está, sei lá, uma dessas redes que você diz, dessas 70 mil, você sabe me dizer quantas dessas estão no Brasil? No Brasil são aproximadamente, acho que 9 mil. 9 mil? Eu não sei, são 9 mil ou 8 mil, às vezes eu confundo o número, tá? São 9 mil, 8 mil é muita rede. É muita rede, a gente tem um número de provedores de acesso, né? Claro. Que são os principais consumidores desse serviço que a gente presta. Da ordem aí, acho que registrados na Anatel, perto de 13 mil. Entendi. Tá? Aí qual a vantagem, por exemplo, de um que está no Rio Grande do Sul se conectar diretamente aqui no IX, que é o ponto de troca de tráfego, né? Então, a vantagem é que com uma única conexão, seja, por exemplo, um transporte, né? A pessoa tá em outra região. Porto Alegre, assim, a gente tem alguma parte do conteúdo lá, então ele poderia estar pegando um pedaço lá. Mas ele, numa única conexão, ele tem acesso a todos os provedores, ao conteúdo que está hospedado aqui na região de São Paulo. Então você vai ter Google, Facebook, Amazon, praticamente todos os conteúdos da internet. Júlio, o que ele ganha então é mais na velocidade, é no que exatamente? Ele vai ganhar na rapidez com que ele vai ter o acesso, né? Ele vai ter um acesso direto, né, a essa rede e ter a diversidade de conteúdo, né? Porque a grande vantagem do ponto de tráfego é exatamente a concentração de conectividade que permite que você minimize, né, os recursos que você precisa usar. Ou seja, pode estar acontecendo um problema lá na central de conteúdos do Netflix e aqui vai estar funcionando porque ele teria uma reprodução cache, aqui uma
uma parte desse conteúdo está rodando aqui. Sim, sim. Isso, inclusive, é bastante usado hoje. Tem muitos provedores que eles se conectam em vários pontos de troca de tráfego. Porque se tem algum problema, não necessariamente do ponto de troca de tráfego, mas o provedor de conteúdo, ele tem o controle da sua rede, do seu serviço. Claro. Ele pode, em determinado momento, fazer uma manutenção, ter alguma questão técnica, que ele quer tirar o tráfego, por exemplo, do Rio de Janeiro. E ele consegue? Consegue. Então, quem está conectado no Rio, então tá bom, eu vou pegar esse conteúdo agora em São Paulo. Agora você está falando, por isso então muita gente reclama, né? Ela está lá na Europa, numa empresa X de conteúdo, e ele acessa conteúdos diferentes. Significa que, na verdade, dependendo da área que você está, ele pode estar priorizando um tráfego para um certo conteúdo e não para outro, né? Provavelmente deve ter áreas assim, algumas empresas, não em todas, né? Mas enfim, Júlio, qual foi o grande desafio, qual é o grande desafio de manter tudo isso funcionando aí? Eu acho que o principal desafio é o avanço, né, do volume, né, de conexões, o volume de tráfego, o avanço da tecnologia, né? Então, a gente precisa constantemente estar fazendo upgrades, aumentando a infraestrutura. Né? E aonde fica essa infraestrutura? Em São Paulo tem um data center do IX, do NIC-BR. Aqui em São Paulo, especificamente, o NIC possui 2 data centers. Tá? Um fica aí atrás, aqui do lado onde a gente está. Tá? Uma sala, um data center pequeno, né, dentro de um edifício comercial. Né, mas totalmente adequado e adaptado a essa funcionalidade. E a gente tem um outro edifício, né, que foi construído mesmo para ser um data center. Né? Quer dizer que foi construído pelo NIC. Isso, foi. Então, a gente tem 2 pontos que a gente chama pontos centrais. Tá? Conectados a esses pontos centrais, a gente tem mais 30 data centers aqui da região metropolitana, que se interconectam. Tá? Então cria uma malha, né, de interconectividade muito grande. Entendi. Tá? Então, isso garante que a conectividade, os acessos, a velocidade, enfim, tudo funcione de uma maneira adequada, que as pessoas nem sabem que isso existe e estão navegando na internet com, vamos dizer, com qualidade. Sim. É importante a gente destacar, né, que a internet ela foi concebida para ela ser muito robusta, muito redundante. Então você sempre tem múltiplos caminhos, múltiplos acessos, né? Uma rede que compõe a internet, que é chamada de sistema autônomo, ela, para ser uma das redes da internet, ela precisa pelo menos de 2 conexões que ela alcance toda a internet. Tá? Ou ter meios, né, de chegar. Quando você diz pelo menos 2, é que se cair uma, ele tem um outro caminho para trilhar. Então esse administrador de sistema autônomo seria um cara que tem um provedor de acesso, ou é um provedor de conteúdo importante e que tem alguns IPs, é isso? Que ele controla. Ele tem blocos de endereço que ele anuncia para a internet. Certo. É a forma como os outros computadores da rede vão chegar até ele. Tá? Entendi. Então você tem aqui 2 pontos centrais, 2 data centers, que aí você que é o gerente, você controla ali. Olha, eu sou cliente do data center, tá? Não, mas um dos data centers esse que está aqui e o outro, que você chama de central, é do NIC-BR. É do NIC. E existe, na verdade, as empresas que trazem seu tráfego até aqui. Quais são as grandes empresas que você podia falar aqui que estão nesse ponto de troca de tráfego? Olha, a gente tem aqui em São Paulo, a gente tem diretamente conectados aproximadamente umas 2.450 redes. Tá? Tem redes brasileiras e tem redes estrangeiras. Tá? Se a gente for olhar, né, na tabela de rotas, o que é isso? Quer dizer, qual que é a nossa visibilidade do ponto de vista
aonde a gente atinge o Brasil, né, em termos de redes. A gente atinge 80% das redes brasileiras. Tá? Então, conectados aqui, a gente tem praticamente todos os grandes conteúdos. Tá? A gente está falando de Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Twitch. Tudo. Praticamente, assim, todos os conteúdos. Tá? Uma das coisas que eu faço, né, das minhas atividades, às vezes, é sair do Brasil, ir para alguns eventos. Sim. E ir atrás de conteúdos que ainda não estão aqui no Brasil. E como que você mapeia isso? É na mão, né? A gente pega o evento, vê a lista de participantes, né? Ou a gente conversa, né, com outras empresas, fica sabendo quem é quem. Porque a internet é muito dinâmica, né? A gente tem essas redes de distribuição de conteúdo, né, conhecidas como CDNs, Sei. que elas acabam trazendo os conteúdos para o Brasil de uma forma indireta, tá? Então, por exemplo, essas redes, elas são contratadas, né, para pegar um conteúdo, por exemplo, que está na Europa ou está no Japão e disponibilizar ele aqui. Porque senão, se não tivesse essa disponibilização, eu consigo acessar, mas é mais difícil. Imagina, né? Tá. Se a Netflix tivesse um único servidor em que o mundo inteiro precisasse pegar o conteúdo deles. Imagina, a gente precisaria ter um tubo submarino, não é nem um cabo, né? Para sair e ir atrás desse conteúdo, né? Isso não é escalável, né? Você não consegue. A internet, desde lá do comecinho dela, né? Já se vislumbrou a necessidade de ter essas redes de distribuição de conteúdo, né? Porque senão gargala. Não, como o tráfego... É gigantesco. O carnaval que vem aí, tudo... Não, é muito grande, né? Por isso, assim, a internet, ela é hoje, né, um serviço que a gente nem sabe, né, que ele está do nosso lado, mas você está com o celular aqui, a internet já está conectado, né? Você está ligado à internet todo dia, né? Então passou a ser um serviço como energia elétrica, né? Uma utilidade. Mas na verdade eu acesso vários serviços que não estão aqui replicados no IX e que funcionam rapidamente, mas muito provavelmente é porque eu estou acessando coisas que não têm um acesso muito grande a partir daqui, né? É provável, né? Não, então, assim, a topologia, né, a decisão Sim. de como que você vai estar distribuindo o seu serviço, o seu conteúdo, ou qual é o grau de difusão disso, depende das empresas, né? Por exemplo, uma empresa de cloud, Certo. que fornece serviço de cloud, né? Vamos sair Nuvem. um pouquinho, nuvem, tá? O ponto que ela olha é a latência, ou seja, que é o tempo que demora para você acessar aquele dado, né, pedir uma solicitação de dado e receber uma resposta, que vai depender da distância física que você está do computador. Tá? As informações da internet andam em fibras óticas ou andam na velocidade da luz, aí, ou quase nisso, mas distância representa tempo. Tá? Então... tudo isso é um jogo, né? Um tabuleiro aí que essas empresas vão posicionando suas peças, né? Mas a latência não tem a ver, isso é importante que você falou, a latência não tem a ver só com largura de banda, velocidade. Não. Qual que é o fator decisivo dessa latência? Então, assim, se você tem dificuldades, né? Se você tem gargalos do ponto de vista de banda... Sim. Você acaba tendo um aumento de latência, porque o seu pacote vai pegar uma fila, ele vai demorar um pouco mais para ser encaminhado. Mas o resto é distância, tá? Quer dizer, se tem uma rede que está lá no Nordeste do Brasil, ou está no Norte do Brasil, e quer acessar aqui São Paulo, são 3.000 quilômetros de distância. Na velocidade da luz, não é? Mas isso representa aí 100, 120 milissegundos, alguma coisa... Olha aí, 120 milissegundos. Isso faz uma diferença enorme na minha vida. Faz. Eu sei. Não, assim, isso aí é uma coisa aparentemente pequena, mas a hora que você está interagindo, né, faz diferença. Faz diferença. É que assim, a gente é das antigas da internet, né? Conexão de escada. Então,
Se você lembrar como é que era antes, né? Quer dizer, você receber hoje uma página de qualquer portal da internet hoje, na internet antiga, ia ficar Eu me lembro horas que pra chegavam os receber. pacotes, você lembra disso? Os pacotes iam sendo montados, né? Aqui no teu computador, né? Sim. Mas ele ia chegando assim, primeiro chegava o pé da página, muitas vezes chegava... É curioso, demorava para montar uma página. Hoje a página, eu acho que se demorar tudo isso, o pessoal assim acha que não está conectado, né? Porque se demora um pouquinho já é um problema. E hoje, né, acho que tem uma diferença da web, né, que hoje ela é muito mais distribuída, né? Acho que às vezes o conteúdo que você está acessando de um determinado portal, ele vem de diversos outros locais. Claro. Então tudo isso Fica vai vindo em paralelo para você. Agora, é interessante, né? Porque tem alguma, não sei se você pode falar isso, mas tem alguma grande empresa de game que está aqui no X? Sim, a gente tem... assim, as empresas conectadas nos pontos de troca de tráfego, o número do sistema autônomo e o nome são públicos, tá? A gente divulga isso é aberto. A gente só não fala onde elas estão conectadas. Claro. Tá? Mas a gente tem a Sony, PlayStation. Então por tem isso Garena, que ela tem ser menor, tá aqui do lado, tem... pessoal. A gente tem várias. Eu vou, assim, não é a minha praia games, tá? Mas assim, a gente tem. O cara não joga games, essa revelação é importantíssima. Depois que eu nunca consegui ganhar nada dos meus filhos, aí eu abandonei. Não, mas legal. Mas então, hoje claro. É um dos serviços mais importantes aí para os provedores de acesso. Porque a latência, o tempo, porque assim, o gamer, o que ele vai ver ele tá jogando e tem lá um servicinho chamado ping, né, que é manda um pacotinho e recebe de volta e está medindo o tempo que está demorando para ir até o servidor, né? Então, se o concorrente dele lá, o adversário, está com uma tempo de resposta melhor, ele pode ter alguma vantagem no jogo. Ele certamente vai acertar antes o tiro do que o outro, né? Então... Ou chutar antes, depende do jogo, você tem razão. Então essa infraestrutura ela está funcionando aqui, tem muitas empresas colocando sua rede, replicando, vamos chamar assim, seu conteúdo, e isso é uma estrutura vital hoje na internet mundial, né? Mas, por exemplo, eu tenho um e-mail do Yandex, não sei se você conhece, é um provedor da Rússia, porque eu acho legal dispersar informações por diversos clientes de e-mail. É uma ideia que eu tenho. Então, não concentro informações num único lugar, né? E, na verdade, esse Yandex não deve ter nenhuma relação direta aqui com o Brasil, mas eu consigo acessar relativamente rápido. Mas significa que eu vou roteando isso, sei lá por onde, até chegar, não sei onde é a estrutura de hospedagem que eles têm, mas provavelmente deve ser na Rússia. Então, isso não impede que eu acesse vários lugares do planeta, mas se muita gente começar a acessar, aí você vai atrás para eles virem para cá, é isso. Por isso que você vai na feira. Sim. É lógico que a gente procura, né, os principais conteúdos, né, sejam eles streaming, né, streaming de vídeo, hoje é um dos principais serviços, né, que a gente vai, mas também todas as clouds, né, essas empresas grandes, né. E empresa de mensagem instantânea, vocês vão atrás também, tipo Telegram? Não, vocês já estão Telegram, Zoom, estão todos conectados aqui. Aqui? TikTok. O Zoom? É claro, é um serviço de streaming. Então, né? O Zoom, até onde eu sei, assim, eles têm 2 níveis de serviço, tá? Eles têm um serviço pago. Sim. Quando é o serviço pago, usa a infraestrutura local, que vai ter um tempo de resposta melhor. Então, e quem usa o serviço gratuito, usa o serviço de cloud deles. Então, a conexão provavelmente é fechada com algum servidor, alguma coisa fora do Brasil.
Então, por isso que o pessoal que paga se dá melhor, é claro, né? Porque a qualidade é melhor, né? Por causa da diminuição de latência, velocidade. Sim. Tá. Mas é a decisão da empresa, né? E hoje o tráfego principal aí é de streaming, então. Você estava falando, é de vídeo. No ponto de troca de tráfego aqui. Se você for ver volume Sim. de tráfego, sim. Uma coisa que eu acho que é importante destacar, né, que a gente, óbvio, quando a gente fala ponto de troca de tráfego aqui no Brasil, a gente foca muito em São Paulo, fala de Rio, fala de Fortaleza, mas a gente tem esse serviço, né, essa infraestrutura em 35 cidades no Brasil. Tá? O modelo de ponto de troca de tráfego, né, que o comitê gestor definiu junto com o Nick lá no começo do projeto, era o que? São pontos de troca de tráfego independentes, eles não se interconectam. Ah, não? Não, eles são isolados, tá? Então, por exemplo, a gente tem um ponto de troca de tráfego em Recife, que ele está lá para interconectar as redes que estão na rede metropolitana de Recife, tá? Isso Mas ele usa o backbone normal, que vem Então, de Recife para o Sudeste, sei então, lá. é que esse backbone que você está falando, ele é de empresas que comercializam esse tipo de serviço. distância. Tá? Então, quando a gente fala, né, serviço de transporte entre regiões, é exatamente essas empresas. Tá? E acho que assim, é um modelo que foi assim, extremamente exitoso aqui no Brasil. Né? Porque, imagina, o Nick não teria condição de investimento, né, ou de escalabilidade, imagina, para interconectar e levar esse volume de tráfego para todo o Brasil, né? Então hoje a gente tem aí uma gama enorme de empresas que prestam um serviço excelente, né, e que fazem todas as interconexões. Então a disponibilidade de conteúdo, né, ela vai variando de uma região para outra, tá? Então eu diria assim, São Paulo acho que é o que tem o maior número de conteúdo. O segundo lugar é o Rio de Janeiro, tem um pouquinho a menos, não é uma diferença gigante. Fortaleza agora é um que tem um movimento enorme aí de migração das aves de conteúdo, vamos dizer assim. Por quê? Porque Fortaleza é o local onde chegam os principais cabos submarinos aqui no Brasil, né? Então, assim, do ponto de vista estratégico, né, para interconectividade ali dessas empresas, é um ponto muito interessante, né? A gente sempre defendeu isso, né? Mas, assim, convencer essas empresas de que tem que ter um investimento, né? Às vezes as condições dessas empresas virem para o Brasil, fazer um investimento, né? Tem dificuldades, né? Eles ficam meio assustados às vezes com questões tributárias, algumas dificuldades aí operacionais, né? Então às vezes a coisa vai demorando. Mas, assim, o Brasil é talvez o terceiro maior mercado de internet no mundo, né? Terceiro, segundo? Não sei, eu acho que o primeiro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né? E China, não? A China, né? Que assim, que você tem que, se você pegar o número de habitantes, aí você vai ter a Índia, você vai ter o Brasil, claro. Acho que é o quinto ou sexto país em população. Mas em termos, acho que de usuários de internet, né, e de número de horas, né, e o serviço, quantidade de serviço que o brasileiro consome, assim, a gente vê notícias, né, tipo de provedores de streaming, etc., que o Brasil normalmente é o segundo mercado deles. Olha só. A Cisco lança um relatório, eu não sei se tem a ver com isso, um relatório de fluxo de internet. Sim. Eu tenho visto, e o Brasil não me lembro agora, mas sempre foi top. É top, né? Top. Tanto é que o IX aqui, o ponto de troca de tráfego de São Paulo, nas outras conversas que a gente teve, o pessoal fala com orgulho que é o maior do mundo hoje. A gente já era, né, uns 3 ou 4 anos aí, o maior do mundo em número de redes interconectadas. Mas em termos de tráfego, a gente ainda era menor do que os grandes da Europa. Mas aí depois da pandemia, aí, depois mais ou menos 2019, assim, a gente conseguiu crescimento, né? E hoje a gente é 30%, 40% maior do que
esses grandes da Europa. Olha só. Mas você me chamou a atenção com uma coisa que você falou que você tem 35, né, pontos de troca de tráfego. Então em São Paulo você tem mais que um, provavelmente, no estado. No estado, sim. A gente tem, aqui em São Paulo, a gente tem São Paulo, Campinas, São José do Rio, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Tá? Nossa, São José dos Campos, que é perto de São Paulo e é perto de Campinas, hein? Então, é que assim, a gente tem algumas estruturas, né? Esses pontos de troca de tráfego, eles são muito antigos. Tá? Então, eles vêm lá do começo da internet no Brasil, onde a gente tinha, né? O fundamento acadêmico era muito grande, né? Entendi. Então, São José dos Campos ali, pela questão tecnológica ali. Tudo. Claro, Embraer, ITA, sei lá. Então uma coisa surgiu lá há muito tempo, né? Então, assim, a gente procura, né, levar o serviço do X, ou ter pelo menos um ponto de troca de tráfego em todos os estados, tá? A gente está quase conseguindo isso, acho que falta aí talvez 2 ou 3 capitais ainda, mas que a gente já tem trabalhos em andamento, né? Interessante, hein? E assim, a nossa preocupação é realmente com a qualidade da internet, né, que chega no usuário final, né? E o Brasil é muito grande, né? Óbvio, quanto maior a densidade populacional, o PIB de cada região, os interesses, né, das empresas que exploram o serviço vai mudando, né? Então, nas grandes capitais, etc., você tem as grandes operadoras, etc. Olha que interessante. Agora eu vou te fazer uma pergunta, porque a internet, ela não era só empresa, né? Eu sei que tem muita empresa, mas tem muita coisa que não é de empresa, muita coisa que é de ONG, que é de setor público, universidade. Tem algum setor que não seja empresarial que faz o mesmo que uma empresa e traz o seu conteúdo para cá? Tipo Estado, ONG? Não, a gente tem... Não, assim, acho que primeiro exemplo importantíssimo aí, que é parceiro do NIC, né, nessa história toda aí, começou em 2000, antes até de 2004, é a RNP, né, a Rede Nacional de Pesquisa, né, que é um backbone acadêmico, né, que interliga, assim, as universidades. Onde você imagina que talvez tenha uma coisa acadêmica, algum dia a RNP vai chegar lá. Tá? Eles realmente fazem um trabalho excelente. E a gente tem uma parceria muito grande com eles, assim, em muitos locais eles hospedam, eles são um ponto de interconectividade do ponto de troca de tráfego. Né? Então, como é uma entidade neutra, sem fins lucrativos, né? Então, normalmente a gente procura, né, esses locais aí. Pode ser acadêmico ou pode ser uma prefeitura, pode Mas, ser... por exemplo, ela faz conexão, mas ela não traz conteúdo para cá. Ou faz os dois? Depende, né? Por exemplo, hoje ensino à distância, né? Ela promove, por exemplo, a interconexão de universidades ali de uma região. E ela precisa distribuir isso, chegar nos alunos. Então, às vezes ela se conecta no ponto de troca de tráfego, porque no ponto de troca de tráfego estão os provedores que atendem a região. Então, ela, com uma única conexão, ela chega em todos quem vai distribuir esse conteúdo. Tá? E além da RNP, você lembra de mais alguma? Olha, assim, a gente tem prefeituras, né? A gente tem Prefeitura do Rio, Prefeitura de São Paulo, a gente tem o Serpro, está conectado, né? Tem conexão em São Paulo e Brasília, Dataprev, tá? Então, assim, a gente gostaria de ter muito mais, mas a gente já tem uma quantidade razoável, a gente tem a área do judicial, né? Tem muitos tribunais regionais que também estão conectados, de vários estados, tá? É mesmo? Eles trazem a conexão até aqui. Trazem. Então, às vezes eles têm alguma conexão local, mas também chegam até São Paulo. Interessante isso. Agora, por exemplo, e a Wikipedia? Eles chegam aqui também ou não? Porque a Wikipedia é uma potência, hein? Ultra acessada e tal. Olha, sinceramente... É que é uma... Eu não sei como que é a infraestrutura da Wikipedia, onde ela está hospedada, se ela tem um sistema autônomo, como que... Porque para mim, a minha visão da internet é essa, tá?
É essa dos sistemas autônomos, das redes que se ligam em redes. Foi bom você falar isso, porque o pessoal não sabe que a internet é uma rede de redes. Sim. Todo mundo fala, mas não cai a ficha, é uma rede de redes. E você deu um número, 70 mil redes, né, que mais ou menos, ou 8 ou 7, não sei, no Brasil, até mais, que se conectam. Mas essas redes são redes físicas, né? É isso, né? Sim. São redes físicas que estão... É assim, a cloud, né? Aquela visão romântica, isso, ela não existe, tá? Ela é composta por concreto, fibra ótica, muito consumo de energia elétrica. Muito consumo de energia elétrica. Sim. Eu me lembro, eu vi um cálculo, Júlio, que teve um vídeo baixado do YouTube. Cálculo, eu não vi a memória do cálculo, mas era um monte de gente reproduziu. Isso faz tempo. Que uma daquelas músicas que bombou equivalia ao consumo de energia, sei lá, de 30 mil residências durante um ano nos Estados Unidos. Eu falei, pô, eu achei meio exagerado, mas talvez não seja, por causa do fluxo de dados, bilhões de downloads, e o cara faz de novo. Não sei, mas sem dúvida nenhuma, manter essa estrutura funcionando não é possível sem um grande consumo de energia elétrica. Eu diria a você que o IX, então, é um energo-intensivo consumidor de energia elétrica. A gente consome um pouquinho, assim, não é pouco, né? Não é pouco. Quer dizer que para ter um data center desse, né, onde está essa infraestrutura, você precisa, além de energia elétrica, o quê? Água, principalmente energia elétrica e água. Segurança, porque os requisitos, né, Claro. dessas grandes empresas são muito exigentes, tá? Sala-cofre? Não. Não necessariamente, mas para você conseguir entrar dentro de uma infraestrutura dessa é muito difícil, tá? A gente, por exemplo, a gente tem relação com muitos desses provedores de conteúdo que são gigantescos e tem muita gente, a maioria deles, eles nunca visitaram um data center, tá? Camarada que conversa com a gente do Google, por exemplo, para fazer peering aqui em São Paulo, ele nunca visitou um data center do Google. Nunca? Assim, por quê? Porque, primeiro assim, é uma questão de segurança. Ele não pode ir lá. Para visitar um negócio dele, o cara tem que fazer um curso de segurança primeiro, né, de tudo que envolve, né, porque você está falando de quantidade gigantesca de energia elétrica, assim, tem todos uns protocolos aí que são impressionantes, assim, sabe, de robustez, né? Então eles seguem regras rígidas, é óbvio, né? Mas agora que você está me falando, eu acho que tem os bancos fazem a conexão aqui também. No IX ou não? Muito poucos, tá? A gente tem 2 instituições financeiras que estão conectadas dentro aqui do X de São Paulo. Mas a gente não conseguiu aí durante muitos anos aí, a gente em conversas, né, com outros bancos, tal, tentando trazer eles, tal. Mas assim, a gente tem que entender que eles têm todos os seus requisitos de segurança, né, de decisão de o que vale a pena, como fazer essa conectividade com a internet. Eu sei que os 2 que conectam aqui em São Paulo, pelo menos um deles, assim, tenho certeza, eles estão muito satisfeitos. Assim, Algum é público ou não? É porque eu estou falando que eu vi de longe o data center do Banco do Brasil, é gigantesco. Tem um que é aqui perto, né? Aqui eu não conheço, lá de Brasília, né? Porque é uma operação, muitos requisitos, tem que ter muita máquina, tem que ter robôs até operando. É assim, a gente tem instituições financeiras, provavelmente o Banco do Brasil pode ser que esteja conectado, talvez não diretamente, sim, mas o que acontece? Vamos supor, o Banco do Brasil, ele é atendido por uma operadora, por alguém que fornece internet para ele. Normalmente, essas empresas, dependendo do tipo de empresa, ela pode vir até aqui em São Paulo buscar o conteúdo ou divulgar o Banco do Brasil para quem quiser acessar ele, tá? Então, às vezes, assim, como eu falei, a estrutura é muito distribuída, tá? Então, você acaba chegando em pontos por múltiplos caminhos, tá? Sem dúvida.
Que os bancos devem se conectar de fato às operadoras de telecom, porque para eles, né, o conteúdo que eu digo é a transação financeira online, né? É que assim, né? Quer dizer, eles sempre vão ter uma camada de proteção, né? Claro. Um contra-ataque de DDoS, assim, eles realmente têm uma preocupação enorme com isso para manter o serviço operante e também garantir de que... Agora, você falou de DDoS, né? Que as pessoas talvez que não saibam, né? É um ataque onde você pega muito as máquinas e solicita conteúdo de um servidor e esse servidor não consegue mais funcionar, né? Ele se sobrecarrega e aí ele dá uma pane, vamos dizer, uma negação de serviço, né? Vocês enfrentam muito isso no ponto de troca de tráfego? Isso existe, tá? Porque o IX é parte da internet, claro, né? Então, os ataques, eles existem, eles são originados em alguns pontos. Mas, assim, eu diria que ele é menos... Você está menos aberto, né? Porque você não está exposto a toda a internet aqui dentro do IX, tá? O nosso... meio ambiente aí são as redes que estão conectadas, tá? Então, você não está disponível diretamente. Não é um negócio totalmente aberto, né? Tanto que se você chegar ali no switch do PTT e quiser acessar a internet, você não consegue. Tá? Não consegue. Não consegue, porque ali, assim, a gente está no meio do caminho, né? Entendi. Entendeu? Você só tá fazendo um meio de campo. Meio de campo. Entendi. Então lá, mas nunca ninguém chegou para você e falou: Júlio, desliga essa máquina aí que estão destruindo os Estados Unidos com ataque. Não. Assim, não é o papel. Não. O que às vezes acontece, por exemplo, a gente tem empresas conectadas dentro do IX que prestam serviços de mitigação de ataque DDoS. Aí alguém está sendo atacado, aí eles correm, preciso de uma VLAN bilateral. Ou seja, na verdade precisa o quê? Eu preciso de uma conexão direta até o cara que vai limpar o meu acesso à internet e me devolver. Network. Você precisa fazer uma conexão direta. Isso. Olha só. Porque aí o camarada ele vai fazer o quê? Ele vai direcionar o tráfego dele para a empresa que faz a limpeza e aí vai voltar para a rede limpa. E você faz isso na camada física, então? Isso. Dentro da rede do IX, a gente tem essa possibilidade de fazer conexões diretas entre duas redes. Sim, tá? Entendi. O normal é cada rede falar com todas as outras. Sim. Mas existem, por exemplo, quem vende serviço de trânsito IP dentro do PTT, ele normalmente faz isso por uma VLAN bilateral. Vamos supor, o provedor que está lá no Nordeste, ele se conecta aqui para São Paulo, tem um transporte, tá? Ele pode contratar um link de trânsito para a internet, para a rede dele. Tá? Em vez dele contratar lá em Recife, ele contrata aqui em São Paulo, tem uma oferta muito maior, o preço é melhor, etc. Vai ter a latência. Mas ele vai ter que pagar, né, esse transporte para alguém. Ele paga. Porque não é você. Você disse que vocês não fazem essa via de alta velocidade, que a gente chama de backbone, né? Então, mas aqui tem um monte de empresas oferecendo isso e com uma capacidade instalada enorme. Então é um negócio que consegue um preço bem competitivo. Sei. Mas você paga. Paga. E paga por bit que trafega. O modelo de negócio qual é? É por capacidade mesmo. Você vai contratar tantos megabits por segundo. Para trazer lá do Nordeste para cá. Você faz essa... E depois por link é outra empresa em geral. Aí tem uma outra empresa que vende, né, o acesso ao resto de toda a internet. Olha só. E tem diferença aqui nessas andanças que você fez pelo mundo? O preço do link aqui é mais caro que nos outros lugares? O que você acha? Olha... Vacilou, hein, pessoal? Vocês estão vendo. Essa questão de preço é bastante complexo, tá? Primeiro, assim, preço é uma coisa que ninguém fica falando quanto paga.
Começa por aí, tá? Você conhece esse mercado? Ninguém fala quanto paga, porque além de normalmente você ter ser confidencial a informação, ninguém quer divulgar se está conseguindo vantagem em relação ao outro. Tá? Então, não, mas por isso que eu não perguntei o preço, eu só perguntei as diferenças. O que a gente faz, por exemplo, tem um site chamado Telegeography. Tá? Telegeography. Que a especialidade deles é mapear as redes de fibra ótica que tem no mundo e o custo do trânsito IP no mundo. Tá? Olha só. Então ali você consegue, por exemplo, ver quanto custa em São Paulo, quanto custa no Rio, Nova York e outros lugares, e aí você vai comparar. É óbvio que assim, aqui é mais caro. É mais caro. Tá? Por que será? Eu acho que era muito mais caro. Atrás dessa informação. Por que será que é muito mais caro, né? O que você acha? Não sei. Eu acho que talvez o volume seja menor, né? Talvez a oferta tenha menos empresas, né? Porque uma questão que, vou dizer que me incomoda, né? Mas assim, que é um dos meus objetivos quando eu vou aí no mundo atrás de empresas para vir para cá, é o fato que algumas delas, às vezes, elas mostram lá o mapa de atuação. Então você vê lá o hemisfério norte, muito bonito. De vez em quando tem alguma coisinha que passa lá na África do Sul, vai até a Austrália, e a América Latina ali é um buraco negro, entendeu? Eles não dão muita atenção. Aí você começa a falar, tá vendo esse paizão aqui, ó, a gente tem lá 190 milhões de usuários de internet, temos o maior ponto de troca de tráfego do mundo, temos mais 35 pontos de troca de tráfego, entendeu? Vai ver com o nível mundial de uso da internet, né? A gente é um dos maiores e tal. Óbvio que os caras estão interessados em business, né? Em negócios, né? Então, assim, é um trabalho de formiga mesmo. Você tem que ficar lá... Mas ele, por exemplo, já devia ter notado, né? Que nos acessos dele tinha muito IPs que estariam na América do Sul, no Brasil. Era mais fácil você seguir esse fluxo para vender. Aí ele fala, pô, tava procurando você, Júlio, eu preciso botar minha rede ali, replicar minha rede no seu ponto de troca de tráfego. Isso aí eu acho que é uma análise também que a gente tem que fazer de o que é hoje a internet, né? Como que ela está implantada no mundo. Porque se você for ver, quer dizer, o que se espera é que o conteúdo que a gente consome no Brasil esteja todo dentro do Brasil, né? A gente, sei lá, deve ter conteúdo hospedado na nuvem, etc, mas boa parte dessa nuvem já está aqui no Brasil, né? Então, a tendência é de cada vez menos tráfego intercontinentes aí, né? Ele precisa existir, né? Para atender as necessidades dos usuários da internet. Nunca vai deixar de ter. Aí você está falando de uma concentração de tráfego, né? Porque esses grandes polos que atraem a atenção das pessoas que usam a internet, eles vão estar nesses pontos de troca de tráfego. Aí evita essa... Não vou nem puxar a sardinha aqui pro meu produto aí, tá? Mas, por exemplo, quem fornece cloud, a gente está falando aí de Amazon, Google, Microsoft, eles têm a preocupação em estar distribuindo a infraestrutura deles em regiões lá que eles chamam mais próximo do usuário final, porque ele precisa ter latência menor, ele precisa ter um tempo de resposta bom. Tá? Então, eles acabam levando... Então, não é de se esperar de que acessos a essas infraestruturas de cloud, elas sejam ofertadas a partir de data centers, de infraestruturas aqui do Brasil. Óbvio que algumas empresas têm bastante Amazon e tal, mas ainda você tem o Google, acho que aqui a maior parte é dos Estados Unidos, Europa, não é Brasil. Tem Chile, né? Exato. Então, a gente gostaria de ter... A gente sabe, o Google tem alguma coisa aqui no Brasil, né? Mas não é
assim, na escala do Não é. volume que a gente consome. Não é. Mas, e aí você traz uma questão, né? O fluxo de dados, né? Para fora do Brasil. Você acha importante, ou hoje para você é irrelevante os dados estarem aqui, ou armazenados? Não só por causa de latência, mas por outros motivos que vêm no seu universo, que você consegue vislumbrar. Os dados, por exemplo, das universidades brasileiras estão indo para fora do Brasil. Assim, não acho que deva existir assim, uma preocupação fundamental do tipo, não, dado brasileiro não precisa sair do Brasil, tá? Sinceramente, eu não tenho muita visibilidade de como esses dados são tratados, como que é essa distribuição de armazenamento, como que todos esses serviços, né, que a gente usa milagrosamente, instantaneamente, estão sempre disponíveis. Então, o mais razoável é que essas coisas estejam aqui. Agora, eu não sei se, por exemplo, uma região aqui da América Latina, se ela tem réplicas em outros locais do mundo. Tá? Porque é assim, né? Você tem o teu dado está na nuvem. Você quer o seu dado preservado. Você quer ele disponível. Então, o grau de redundância que essas empresas vão guardar isso, eu sinceramente, sim, eu já tentei explorar um pouco isso, conversando com as pessoas. É muito difícil, assim, eles não abrem muito. Não abrem. Tá? Então, mas assim, é fato. Você tem lá alguns gigabytes de fotos lá no Google Fotos e esse negócio está lá sempre disponível para você. E imagina que tem aí, sei lá quantos % da humanidade mandando fotos e os caras têm que lidar com isso. É que hoje com a inteligência artificial, né, esse dado estando hospedado na Europa é diferente de estar nos Estados Unidos por causa das regulações diferentes. Então lá nos Estados Unidos ele pode treinar essas fotos que você falou, um algoritmo de inteligência artificial deles, e na Europa talvez não, porque ele não pode fazer isso sem a tua autorização. Tá. Então, são de fato coisas complexas que não estão abertas, ainda é muito opaco, né? É meio complicado, porque são relações comerciais, como você disse aí, que essas empresas não abrem. Mas, Júlio, pelo que você está nos relatando hoje, se eu quiser ter uma empresa de conteúdo mundial, sei lá, eu monto aqui com o pessoal uma empresa que tenha muito conteúdo brasileiro e vira mais popular que o K-pop coreano e todo mundo quer acessar, mas aí eu teria que ir para outros pontos de troca de tráfego. Sim. Se não, o que a Fernanda é uma pesquisadora, já foi aqui, transitou pelo CGI, ela já foi bolsista naqueles encontros que o CGI... e a Fernanda Rosa, ela é professora nos Estados Unidos, ela fala, olha, hoje a internet está sendo dominada por estruturas que são ágeis, mas que você precisa pagar para que o conteúdo possa ser acessado de modo, vou dizer assim, concorrente com outros, né? Porque o outro, a empresa, a Disney deve ter ou alguém que a represente que traz coisas para cá, né? Para o ponto de troca de tráfego. Porque ela tem muito conteúdo acessado aqui. Não, sim. São exatamente essas empresas de distribuição de conteúdo, tá? Elas fazem essa atividade. É tudo uma questão comercial, tá? Ou seja, cada um vai ter que, no fundo, que ela precisa prestar um bom serviço para o assinante, para quem está consumindo. Então, por isso que se o host é o centro de produção Brasil, eu preciso ter em Frankfurt, ter nos Estados Unidos, ter nesses outros lugares, para eu ser competitivo, senão o cara vai acessar, mas vai ter problemas, né? Problemas da rota, do tráfego, de estar longe, que é problema de latência. Sim. Então, hoje eu tenho que competir, mas aí eu tenho que ter essa preocupação com espalhar meu conteúdo pela internet.
E quem é o cara que faz isso nessas empresas, Júlio? Tem nome? Esse profissional que pensa onde eu vou pôr esses conteúdos e tal? Olha, normalmente, assim, não tem um... Claro. Um cara, a gente chama o cara responsável pelo peering. Peering. Peering é o quê? É a troca de tráfego, passe, tá? Então, isso existe desde a época das chamadas telefônicas, etc. Onde você vai lá ficar trocando tráfego, entendeu? Eu mando meu tráfego para os outros mandam o tráfego de volta. Sim. Entendeu? Então, quando a gente faz, né, eu lido com isso daí, né, que os eventos chamam, por exemplo, o Global Peering Forum, né? Então é exatamente que se junta lá um monte de gente que tem a ver com peering. E esse evento que você falou é anual? Esse é um dos que a gente vai anualmente, né? E assim, é um evento focado em peering, então não entra vendedor de equipamento, não. Assim, é o cara que tem conteúdo, o cara que tem um ponto de troca de tráfego. Olha só. É só quem, para você ir lá e fechar o que a gente fala, a gente tem que fazer o networking com essas empresas, tá? Porque além de você fazer o peering efetivamente, né? Você tem que fazer esses contratos, né? Você tem que fazer a relação pessoal. Sim. E a assinatura é tomando uma cerveja. Então isso é meio que praxe da... A internet no final não acabou em pizza, mas acabou em cerveja. Sim, sempre rola uma cervejinha. Ô, Júlio, a gente está chegamos aqui a 50 minutos. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Acho que muita gente não sabe como que é essa dinâmica efetivamente para que ela possa, como você usou aqui o termo, parece que até mágica, ele acessa esses conteúdos de modo rápido e estamos aí. Valeu, gente. E fiquem aí ligados nessa série especial do podcast Tecnopolítica, da revista Fora do Nick BR, por dentro da internet.br. Valeu. Obrigado, senhor. Nada, é um prazer. Valeu.